Olá, graça e paz a todos os nossos irmãos e internautas, amigos e amigas que são nossos seguidores aqui no canal do CACP Vídeos, que é pastor João Flávio Martinez, em mais um estudo bíblico, mais uma refutação apologética para o canal. E esse vídeo que você vai assistir, nós vamos trabalhar em formato de podcast, visto que a intenção é fazê-lo em várias partes e vou gravá-lo em alguns blocos. Ou seja, se eu tivesse que gravar em vídeo, eu teria que manter o mesmo cenário, a mesma roupa, dá mais trabalho o audiovisual. Mas o áudio fica mais pragmático. E o podcast hoje é um método muito usado na transmissão de informação. Não vai ser um podcast qualquer, apenas com uma imagem, mas nós vamos trabalhar com as evidências, com outros vídeos, vai tudo aparecer na tela, você vai ser muito bem informado. Qual é o nosso objetivo com esse vídeo? O professor e adventista Leandro Quadros recentemente soltou uma pérola. Ele disse que a Bíblia Apologética de Estudo, do Instituto Cristão de Pesquisa, citando uma nota de Mateus 17, corrobora com a doutrina herética da Igreja Adventista do Sétimo Dia de que Moisés já ressuscitou e está na glória. Bem, antes de nós entrarmos nessa questão, que é uma questão bastante polêmica, vamos analisar a nota. Eu vou botar na tela a nota para você ler. Vou mostrar a Bíblia Apologética para você, caso você não tenha. Se você tiver, você pode consultar a página, tudo certinho. Mas antes, veja que interessante o que o Leandro Quadros reclama do Dr. Augusto Nicodemos. Dr. Augusto Nicodemos, num vídeo belíssimo de refutação à Igreja Adventista, ele faz uma afirmação tirada do livro Estudos Bíblicos, Doutrinas Fundamentais das Escrituras Sagradas, um livro da Casa Publicadora Brasileira, edição de 1972. Nessa afirmação, ele está tratando da cristologia e da cosmovisão dessa cristologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nesse livro que eu acabei de citar, é dito que Jesus tinha uma natureza caída e pecaminosa. Então ele fala que a cristologia adventista é defeituosa por causa dessa citação. Leandro Quadros, usando o vídeo do professor e doutor Augusto Nicodemos, coloca o vídeo, eu vou postar ele aqui, e então reclama que o doutor Nicodemos não fez uma visão dialética do fato, porque se tivesse consultado a igreja ou literaturas atuais da igreja, iria entender que a Igreja Adventista não pensa mais assim, ou que o livro é que não está adequadamente de acordo com a doutrina atual da igreja. Então vamos assistir o vídeo, porque é interessante que muitas vezes a gente quer que as pessoas ajam conosco de um jeito, mas nós não agimos com elas do jeito que gostaríamos que elas procedessem conosco. E eu quero mostrar que, apesar de entender que a discrepância é muito grande desse caso aí para a afirmação que ele falou, porque o doutor Nicodemos cita a fonte, ele tem uma fonte, ele não fala ao vento, vocês vão ver o que o Leandro Quadros fez com a citação da Bíblia Apologética. Leandro Quadros, então, está bastante desgostoso com a atitude do Dr. Augusto Nicodemos. E ele mostra que, mesmo que tenha sido em um determinado momento, a cristologia adventista estava defeituosa. Talvez o Dr. Augusto Nicodemos pudesse ter consultado uma obra atual, feito uma analogia e feito a crítica, mas colocado a tese e a antítese. Agora eu quero que você observe o que o Leandro Quadros vai fazer com a Bíblia Apologética de Estudo. Bem, como vocês podem perceber, Leandro Quadros exigiu no Dr. Augusto Nicodemos uma visão mais dialética. Ele entende que a pesquisa que o Dr. Augusto Nicodemos fez poderia ter sido um pouco mais acurada, mais bem feita. Não quero nem discordar dessa questão.
Agora, eu queria dizer ao professor Leandro Quadros que a recíproca é verdadeira. Você deveria, professor Leandro Quadros, ser mais honesto, ser mais verdadeiro, ser mais dialético e procurar fazer uma pesquisa a respeito da nota da Bíblia Apologética. Eu quero dizer que eu fiz aqui meu dever de casa, conversei com o pastor Jamierson Oliveira, um dos redatores da Bíblia Apologética, conversei com o pastor Antônio Fonseca, ainda hoje presidente do ICP e coordenador geral da Bíblia Apologética. E olha que coincidência, professor Leandro Quadros e todos vocês adventistas, patota adventistas aí que alardeiam tanta coisa. Nós estamos lançando agora, recentemente, o livro Imortalidade da Alma ou Sono da Alma. Uma refutação do nosso saudoso pastor Nathanael Rinaldi, de uma obra que ele tinha escrito já há muitos anos atrás. Uma parceria entre a Igreja Evangélica da Paz e o CACP. Estamos soltando, nesse final de março, a edição desse livro espetacular. Por que estou falando tudo isso? Porque se o professor Leandro Quadros fosse uma pessoa que realmente amasse a verdade, veja, professor Leandro, independente ou não do senhor concordar ou discordar do pastor Nathanael Rinaldi, o senhor deveria ter procurado o Antônio Fonseca ou mesmo o Jamierson e perguntado para eles o seguinte: olha, a Bíblia Apologética tem pelo menos uma dúzia de autores. De quem é a nota de Mateus 17? E se o professor Leandro Quadros fizesse isso, tanto o pastor Antônio Fonseca quanto o pastor Jamierson Oliveira, eles iriam responder o seguinte: olha, a nota de Mateus 17 é do pastor Nathanael Rinaldi. A nota é dele. Bem, diante do contexto, você poderia citar a frase, e eu vou citar aqui, estou colocando na tela para você que está me acompanhando aí no áudio, no podcast. Está na página 928 da segunda edição, porque tem a terceira também, mas a terceira já é com apócrifos. E diz o seguinte, na resposta ao Espiritismo sobre a questão da aparição de Moisés e Elias. Depois, viu, professor Leandro, eu quero explicar para você por que o texto de Mateus 17 não é apropriado para os espíritas. Eu amo quando eles vêm com esse texto para cima de mim, porque eu tenho ali uma resposta dentro da teologia kardecista para eles. E o texto acaba se voltando contra eles. Mas depois eu te ensino isso. Você deveria ter pesquisado antes de ter falado. Mas voltando aqui, a frase é a seguinte, diz então na página 928. O diálogo ocorreu entre Jesus, Elias e Moisés em corpos glorificados. Essa frase, na concepção do professor Leandro Quadros, e ele fala categoricamente, significa que a Bíblia Apologética, ou que o pastor Nathanael Rinaldi, está dizendo que Moisés está ressurreto no céu, com o corpo glorificado. Veja que o texto não fala de ressurreição, não está no contexto de ressurreição. Qual é a ideia do pastor Nathanael Rinaldi? E essa seria a pergunta dialética que, se o professor Leandro Quadros tivesse sinceridade, porque capacidade acadêmica ele tem, ele é formado, ele é pós-graduado, ele conhece a regra da dialética, ele é jornalista. Então, o que ele não teve é honestidade mesmo. Se ele tivesse honestidade, ele poderia usar o texto, ele poderia dizer que o texto não está bem construído. Agora, o que ele não pode falar, é o que ele está falando, é que a Bíblia Apologética defende que Moisés está ressurreto no céu. Não está. O texto não fala de ressurreição, o texto não fala de adventismo, e o contexto é uma resposta ao espiritismo kardecista. Então, qual é a visão do pastor Nathanael Rinaldi aqui? O que ele está falando? Em primeiro lugar, Jesus não morreu e ressuscitou. O texto aqui está falando do Jesus que ainda vai ser crucificado para depois ressuscitar. Então, houve uma glória sobre
a vida de Jesus aqui, ele mostra a sua glória, aparece em glória Elias e Moisés também. Se você pegar, professor Leandro Quadros, o texto análogo de Lucas, você vai observar que Lucas vai comentar sobre isso. Ali ele fala que aconteceu que, lá em Lucas 9, de 28 a 36, e aconteceu que quase 8 dias depois das palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. E aí continua o texto bíblico. E eis que estavam falando com ele 2 varões, Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Então, não há problema de falar que a glória de Deus estava naquele lugar. Não há problema em falar que Mateus 17, Lucas 9, de 28 a 36, está se referindo ao momento de glória, a uma revelação gloriosa aos discípulos. Então, Jesus estava ali transmitindo ou emanando essa glória. Elias, que como está lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 2, foi transladado aos céus e Elias ainda não morreu. Tanto é verdade essa exegese que está correta, que até hoje a ideia dos judeus é que Elias ainda voltará. Estava assistindo outro dia um documentário sobre o judaísmo. Na Páscoa coloca-se até uma cadeira para Elias, ou para uma aparente volta de Elias, já que ele foi assunto aos céus. Alguns dentro do judaísmo acreditam assim. Então, essa ideia de que Elias está no céu, que ele ainda não morreu, é factual no judaísmo e é factual no cristianismo. E, obviamente, há uma glória sobre Elias. Ele não ressuscitou, ele ainda está lá. Em qual canto dos céus, a gente não sabe. Segundo Ellen White, Moisés e Elias devem estar em algum planeta por aí, né? Porque ela ensinava que havia planetas habitados aqui no sistema solar. Bem complicado isso. Mas vamos focar aqui no texto. O texto está deixando claro qual é a visão da Bíblia apologética, que há uma glória sobre Jesus, sobre Elias e sobre Moisés. O problema aqui é a palavra corpus. Aí você tem que procurar, professor Leandro Quadros, textos paralelos do autor para entender o que o autor está dizendo. E esse texto do livro Imortalidade da Alma Incondicional, O Sono da Alma, do pastor Nathanael Rinaldi, vai explicar o contexto. Antes de eu lê-lo, eu vou explicar. O que o pastor Nathanael Rinaldi está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que Jesus está emanando a sua glória sobre um Elias que ainda não morreu e sobre o espírito de Moisés, e não sobre um corpo supostamente glorificado. Por que eu posso falar isso? Então, eu posso, porque no livro do pastor Nathanael Rinaldi, Imortalidade Condicional, O Sono da Alma, na página 79 e página 80, o pastor Nathanael Rinaldi vai explicar o que pensam os adventistas sobre Mateus 17, de 1 a 6. E aí ele vai citar a Sutileza do Erro, página 263, aonde Arnaldo Cristianini usa toda a retórica adventista para dizer que Moisés foi assunto aos céus e um corpo glorificado e ressurreto. E aí no final da nota do pastor Nathanael Rinaldi, ele vai falar sobre o mundo espiritual. E ele fala o seguinte, na página 79, começa o seguinte: quando se trata de fundamentar algo crido pelos adventistas, não importa que citem um livro declaradamente apócrifo, como Assunção de Moisés, porque é o que o Arnaldo Cristianini cita, confundindo a ressurreição com um corpo glorificado que usufruirão os cristãos por ocasião da vinda de Jesus. Filipenses 3, 20 a 21, 1 Coríntios 15, de 51 a 54. Continua o pastor Nathanael Rinaldi. Procuro invalidar a declaração bíblica da ressurreição de Cristo, onde em 1 Coríntios 15, 20, se diz que ele foi feito as primícias dos que dormem. Colocam Moisés como as primícias para justificar sua aparição no Monte da Transfiguração.
antecedendo assim ao próprio Jesus numa glorificação de que a Bíblia fala ser Jesus o primeiro. E por quê? Continua pastor Natanael Rinaldi. Porque negam que o homem tenha um espírito consciente e inteligente. Citação, 1 Coríntios 2,11, Zacarias 12,1. O corpo é meramente a casa terrestre, 2 Coríntios 5,1, Tiago 2,26, na qual o espírito habita. Quando a casa terrestre cai, o espírito volta a Deus, Eclesiastes 12,7, Hebreus 12,23. Há vários textos, diz pastor Natanael, na Bíblia que falam do corpo mortal. Romanos 6,12, Romanos 8,11, 1 de Coríntios 15, 51 a 54. Mas não há um só texto que diga que o espírito morre. Registra-se na Bíblia que há espíritos de anjos fiéis, de anjos caídos ou desobedientes, de demônios. Hebreus 1,14, 2 Pedro 2,4, Marcos 5, de 9 a 13. Muitos, prestem atenção agora no que o pastor Natanael está dizendo no livro dele, muito se fala deles na Bíblia, porém não se registra na Bíblia a morte de um espírito. Jesus expulsou demônios, mas não matou um só deles. Nem se registra que no futuro irão morrer. Mateus 25, 41, Apocalipse 20, 10. Continua o pastor Natanael Rinaldi, aqui eu quero que você preste atenção, eu vou pôr na tela aí para você acompanhar, porque aqui é a resposta. Em Hebreus 12, 23, se fala de espíritos dos justos aperfeiçoados, no caso aqui é no céu. Continua o pastor Natanael, como entidades conscientes que sobrevivem à morte do corpo. E agora a frase de ouro do nosso saudoso pastor Natanael. É o caso de Moisés, que, embora consciente no céu, ainda aguarda a primeira ressurreição. Apocalipse 25. Então, o pastor Natanael está declarando com todas as letras que Moisés está vivo em espírito e não em um corpo glorificado. Ou seja, encerra-se a questão. Pastor Natanael Rinaldi, e aí você pode pesquisar em outras partes, até da Bíblia Apologética, vai defender a imortalidade da alma. E nunca o sono da alma ou o aniquilacionismo. O texto que eu acabei de ler aqui do livro que nós estamos lançando agora esse final de mês de março, Imortalidade Condicional ou Sono da Alma, é uma refutação ao adventismo. Esse livro é muito antigo, está sendo publicado agora, mas é muito antigo. Já expressa, ou sempre expressou o que ele acreditava. Então, o texto e o contexto aqui, professor Leandro Quadros, se o senhor tivesse interesse em saber a verdade, veja, o senhor poderia até depois argumentar que escreveram de maneira errada, que foi um ato falho, que poderia significar outra coisa, mas não falar o que o senhor está falando. Não argumentar o que o senhor está argumentando de maneira absurda e arbitrária. É mentira, professor Leandro Quadros. A Bíblia Apologética não fala isso. O pastor Natanael Rinaldi não defende essa heresia de Ellen G. White de que Moisés está ressurreto nos céus. Não há base escriturística e nem ideia na Bíblia Apologética disso. É pura conjectura sua. É elucubração sua. Não é do ICP, não é do pastor Natanael Rinaldi. Eu conversei, repito, com o pastor Antônio Fonseca e com o pastor Jamierson. Todos os dois corroboram com o que eu estou dizendo, porque o que eu estou falando para você que está aqui assistindo esse vídeo é a verdade. Então, em nenhum momento a Bíblia Apologética corrobora com isso. E aí, eu estava aqui assistindo o vídeo, onde o professor Leandro Quadros fala sobre esse assunto, e o que eu vi no vídeo? Eu vi no vídeo que ele fala que a Bíblia Defesa da Fé, da CPAD, é uma Bíblia norte-americana, traduzida pela CPAD, defende ou corrobora com a ideia de que Moisés também está ressurreto no céu. Na página 1614, a Bíblia Defesa da Fé, a não ser que ela se contradiga em outro texto que eu não achei, mas ela diz categoricamente, desmentindo Leandro Quadros, o seguinte:
Moisés, Elias e a glória de Jesus não aparece em nenhuma história da ressurreição. A referência, ele continua, a este acontecimento, está em 2 Pedro 1, 16, 18, indica que sempre se considerou a transfiguração e que tem ocorrido antes da paixão de Jesus, não depois. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, eu vou pôr aí no vídeo para você assistir, para você ver a evidência documental. A Bíblia de Estudo Defesa da Fé em nenhum momento corrobora com a ideia de Leandro Quadros. Ao contrário, ela fala que Elias e Moisés não participou de nenhuma história de ressurreição antecipada. Ela está questionando isso. Não existiu essa antecipação da ressurreição dessas pessoas. Nem Elias ressuscitou, nem Moisés ressuscitou. Elias não morreu e Moisés morreu e não ressuscitou. Então, de novo, professor Leandro Quadros, de novo o senhor cita bíblias de notas cristãs, evangélicas, protestantes, fora do seu contexto. Outra coisa que ele fala é que há pensamentos diferentes de Mateus capítulo 17. E aí ele está falando do meu amigo, pastor Elias Soares. Pastor Elias Soares, como o pastor Vailatio, por exemplo, que é outro, um grande exegeta, pastor Vailatio, tanto o pastor Elias quanto o pastor Vailatio e outros teólogos protestantes também defendem a ideia de uma visão pedagógica. Então, na concepção desses teólogos, a visão do Mateus 17 não foi uma visão real. Ali era apenas uma visão pedagógica. Elias simplesmente representa os profetas e Moisés a lei. Ponto. Não aconteceu de verdade. Ali não estava o espírito de Moisés nem o corpo de Elias. Veja, essas pessoas creem na imortalidade da alma, mas acreditam que ali foi uma visão pedagógica. A outra gama de teólogos, que seria a grande maioria esmagadora, acredita que a visão foi real, que ali estava o corpo de Elias não ressurreto, com glória sobre ele, mas não ressurreto, para poder existir no céu durante tantos séculos, vivo ainda. Estava ali Elias e, preste atenção, o espírito de Moisés aparece ali como uma prova irrefutável da imortalidade da alma. Porque Deuteronômio 34, de 5 a 6 e Josué capítulo 1, deixa claro que Moisés morreu e depois de 30 dias que Moisés estava morto, sepultado, apodrecido na terra, Deus aparece para Josué e fala: o meu servo Moisés está morto, agora compete a você governar. Então Ellen White disse que o corpo de Moisés foi ressurreto para não ver a corrupção. Como não viu a corrupção, depois de 30 dias, estava bem apodrecido, com certeza, e foi e está ainda até hoje no seio da terra. E só vai se levantar na ressurreição final, quando Jesus mandar o anjo tocar a trombeta. Então, de novo, Leandro Quadros adultera a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo de novo? Porque num debate, eu estou botando aí o link, tá? Estou botando aí o link no ponto 36.56, no debate que ele teve com o pastor Elias Soares. O Leandro Quadros vai citar a Bíblia de Genebra e ele fala que a Bíblia de Genebra contribui com a visão adventista, no sentido de que 1 Coríntios 15, 23, a ideia é que Jesus é o primeiro ressurreto no sentido de primazia, de importância, e não no sentido de ser o primeiro ressurreto dentre os mortos. Aí eu peguei e assisti esse debate e eu fui fazer a minha pesquisa. Falou, eu vou atrás. Eu tenho aqui mais de 40 Bíblias de estudo. Eu tenho a Bíblia de estudo de Genebra. Fui lá, peguei a Bíblia de Genebra, fui lá em 1 Coríntios 15, fui pesquisar. E aí eu achei na página 1529 da Bíblia de Genebra, comentário de Atos 26, 23, que diz o seguinte: pelo contrário, Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Atos 26, 23. E é este fato que torna possível a ressurreição dos cristãos. Então a Bíblia de Genebra está dizendo com todas as letras
categoricamente que Jesus foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos. E mais ninguém passou por essa ressurreição. Ou seja, Leandro Quadros, de maneira desleal, usou a Bíblia de Estudo de Genebra. Eu acho que ele gostou dessa farra. Ele gostou dessa farra e aí pegou a Bíblia apologética, pegou a Bíblia de Estudo Defesa da Fé e agora está fazendo essa farra do boi. Bíblia de Estudo de Genebra não corrobora com o Leandro Quadros. Ela não fala que Moisés ressuscitou primeiro. Ela fala que Jesus é o primeiro ressurreto dentre os mortos. Não há um segundo, um terceiro. Não, é só Jesus. Ele é o primeiro e único. Então, gente, lamentavelmente, esse camarada tem mídia, tem televisão por trás dele, tem teatralidade. É um ator esse rapaz. Ele é um ator. Ele poderia trabalhar na Globo, com certeza, porque a artes cênicas é o dele. É aquilo que ele faz com muita presteza. Agora, a verdade não está ali. E eu quero lembrá-los que neste vídeo eu não estou tratando sobre a imortalidade da alma. Eu vou refutar mais algumas coisas. Eu vou mostrar mais algumas coisas para ele. Eu já fiz 2 vídeos, estou fazendo esse terceiro e vou fazer muitos outros. O professor Leandro Quadros usou, vamos usar assim um eufemismo, usou inadequadamente a Bíblia de Estudo de Genebra, a Bíblia de Estudo Defesa da Fé e a Bíblia Apologética de Estudo. Eu estou eufemizando. Usou inadequadamente. Em nenhum momento essas Bíblias corroboram com as heresias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá ok? Então, meu irmão, tá aí o esclarecimento. Se você quiser maiores explicações, pode entrar em contato comigo. Estou colocando na tela do vídeo o meu WhatsApp. Estou à disposição. Se você precisar de estudos, eu tenho aqui à vontade para você, tá certo? E esse aqui é o primeiro vídeo. Eu vou fazer um segundo agora, refutando ao argumento de que o Leandro Quadros disse que não pode existir vida sem o corpo. Então, é impossível, segundo o Leandro Quadros, haver vida sem corpo. Essa é a tese dele, tese monista. Tese monista. Aí tem os dicotômicos e os tricotômicos. Nós vamos estudar essa questão depois. No demais, agora no momento, é só isso aqui. Eu espero que eu tenha esclarecido as tuas dúvidas. E olha, não vai acreditando em tudo, não. Não se apegue a essas pessoas que não têm compromisso com a visão dialética e a verdade. Faça suas pesquisas, fique atento, porque a Bíblia fala que o diabo se transfigura em anjo de luz para tentar enganar a todos. Então fique atento. Um abraço, Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, compartilhe, divulgue e mande para os seus amigos adventistas. Um abraço, Deus abençoe.